Boa noite a todos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a mudança na lei, né, na lei de trânsito, no Código de Trânsito Brasileiro. Entrou em vigor agora dia 12 de abril a Lei 14.071, né, de 2020, que passou a vigorar agora no dia 12 de abril. Essa lei trouxe 57 alterações para nosso Código Brasileiro, né, de Trânsito Brasileiro. Não dá para falar todas, né, que são muitas de uma vez, senão vai ficar muito longo. Então, eu gostaria de pontuar algumas mais importantes, né, que tem algumas pessoas confundindo a pontuação, confundindo a validade da CNH, né? Então, vou tentar dar uma esclarecida nessa parte, né, para ficar assim mais fácil para algumas pessoas entenderem. Depois, aos poucos, eu vou tentar fazer alguns outros vídeos curtos, né, explicando sobre cadeirinha, sobre outras coisas. Então, vamos lá. Eu vou ter que colocar o óculos, que eu escrevi algumas coisas aqui, tá? Porque eu ainda não decorei todos os artigos dessa mudança da lei, então eu preciso dar uma lidinha, tá bom, gente? Vamos lá. É o seguinte, vamos começar com a pontuação, que tem muita gente perguntando e confundindo. Tem gente que está achando assim, que todas as pessoas vai poder ter 40 pontos para poder ter a suspensão na carteira, e não é assim, tá? Então, vamos lá. Você terá a carteira suspensa, quem tiver, obter 20 pontos, né? Caso haja duas infrações gravíssimas em um ano. Então, se você tiver duas infrações gravíssimas em um ano, né? Você vai ter a sua carteira suspensa quando alcançar os 20 pontos, tá? Agora tem os 30 pontos. Vamos falar dos 30 pontos. Você poderá ter até 30 pontos, né? Se em um ano você obtiver uma infração gravíssima, só pode ter uma infração gravíssima, chegando aos 30 pontos, sua carteira vai ser suspensa, né? Se você, dentro desse ano, você ter pelo menos uma infração, né, gravíssima ou mais, você perderá a carteira com 30 pontos. Perderá não, perdão. Sua carteira será suspensa. Agora vamos falar dos 40 pontos, que é nisso que o pessoal está confundindo. Que eu vi gente falando assim, nossa, que ótimo, né? Eu posso então fazer um monte de multa e se eu vou suspender minha carteira quando eu tiver 40 pontos? Não, não se iluda, toma cuidado, né? Que não é bem assim. Você só poderá fazer até os 40 pontos para sua carteira ser suspensa se no período de um ano você não tiver nenhuma infração gravíssima. Você não pode ter infração nenhuma gravíssima. Se você não tiver infração gravíssima num período de 12 meses, né? Então, se você tiver outras infrações, né? Leve, média, você pode chegar até os 40 pontos. E só a partir daí é que você poderá ter a sua carteira suspensa. Mas se você tiver alguma infração gravíssima, você não chega aos 40 pontos, tá? Então, não confundam, porque algumas pessoas até tá tentando explicar, né? Falando, nossa, eu tenho uma infração só, é uma infração gravíssima, só essa, tá? E outra coisa, a validade disso, a lei é lá de 2020, mas ela começou a validade dela só agora no dia 12 de abril, tá? Então, ela começou a validade dela agora dia 12 de abril. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar depois que eu vou explicar. Agora tem outra coisa, a idade, né? A idade para renovação da sua CNH. Também, antes de falar da idade, eu vou falar dos motoristas profissionais. Os motoristas profissionais que exercem atividades remuneradas, eles podem cometer qualquer gravidade, qualquer infração,
grave. Tem muita gente que não está gostando dessa ideia, tem muita gente que está achando que é errado, né? Mas nós não estamos aqui para discutir, né, o mérito moral, estamos aqui só para passar a lei. Então, assim, esses motoristas, eles podem cometer qualquer gravidade até o limite de 40 pontos, né? Os motoristas profissionais, né, que têm atividade remunerada, né, sendo motorista. Então, eles podem cometer qualquer infração, que a carteira deles só vai ser suspensa quando chegar aos 40 pontos. Muitas pessoas não estão gostando dessa ideia, alguns juristas estão reclamando, algumas outras pessoas estão reclamando, mas é o que está na lei aqui agora, tá bom? Agora vamos para a renovação da CNH, que tem muita gente confundindo também. Até ontem, hoje eu comentei alguma coisa, se eu não me lembro, uma postagem de alguém, e uma conhecida até fez a pergunta, foi até bom a pergunta dela, que ela confundiu, porque ela disse assim, olha, a minha carteira vence em 2022, eu vou renovar a minha carteira agora? Não, sua carteira vence em 2022, você vai renovar na data certa, lá em 2022, no mês que você tem que renovar. Isso não é automático, tá, gente? Então, isso aqui, da idade, entre 50, entre 70 anos, isso não é automático. Deixar bem claro para as pessoas. Tem muita gente, muitas pessoas que estão achando que esse limite, né, para renovação da CNH é automático. Exemplo esse que eu dei agora, que a colega perguntou. Exemplo, eu renovei no começo desse ano a minha CNH, certo? Por 5 anos. Então eu só vou renovar ela quando chegar no período. Mas pela minha idade, que eu não vou falar para vocês qual é, claro, eu continuo com 5 anos. Eu não vou ter 10 anos de renovação, né, de carteira. Então vamos lá. Para motorista de até 50 anos, e tem muita gente confundindo, tá? E não está sendo explicado, 49 e alguma coisa, né? Essa carteira, ele vai renovar essa carteira dele por 10 anos, quando chegar a data, tá? Não é automático. Não vai sair uma renovação automática, né? Então, vamos supor que esse motorista de 30, 40 anos, 45 anos, né? 48 anos, 49 anos, acabou de renovar a CNH dele. Então, ele renovou, tá? Com a antiga, 5 anos, certo? Então, vamos supor que a renovação dele seria futuramente no ano de 2024, vamos supor. Então, quando ele for renovar em 2024, ela passará a valer por 10 anos. Então, eu vou repetir mais uma vez, porque algumas pessoas estão achando que é automático. Estão achando, nossa, renovei minha carta faz um mês, minha CNH faz um mês. E aí ela já passou a valer por 10 anos? Não, né? Você tem que esperar ela vencer, né? Que foi depois do dia 12 para você ter, né, essa validade de 10 anos. Agora, os motoristas, né, de 50 a 70 anos vão renovar a cada 5 anos, né? Que é o meu caso. Então, para mim, não mudou nada, né? Acabei de renovar a minha, tenho 5 anos aí. Quando ela vencer e eu renovar de novo, eu terei mais 5 anos, tá? E para as pessoas que têm mais de 70 anos, a renovação vai ser em 3 anos, tá? A renovação diminui e vai ser em 3 anos. Então, voltando de novo a falar, não é automático, não é porque a lei entrou em vigor agora dia 12, né? Que a sua carta, sua CNH, passará ao tempo máximo, depende da sua idade, né? Então, se você tiver 40 anos, não quer dizer que automaticamente sua CNH que você renovou ano passado ou esse ano, né, passa até 10 anos. Agora, tem algumas perguntas também que me perguntaram assim, olha, a minha CNH venceu agora em março, né?
Eu tenho 40 e poucos anos. Minha CNH venceu em março e eu ainda não renovei. Então você pode esperar agora, né, que já está a lei, está, né, já está aí. Se você quiser renovar ela e você tem 40 e poucos anos, você vai pegar os 10 anos de renovação, tá? Só que teve, né, com uma resolução, se eu não me engano, 805, tá? Que o ano passado ficou parado por um ano, né? Só que foi ano passado. Esse ano, se sua carta de motorista, por exemplo, venceu em março, tô dando né? Foi antes da lei entrar em vigor. Se sua carta de motorista venceu em março, cuidado. Não fica achando que ainda tá, que você pode ficar dirigindo um ano aí sem renovar ela. Então, se você for pego, né, dirigindo com sua CNH vencida há mais de 30 dias, você vai ter problemas com multa e tudo mais. Então, se sua CNH venceu agora em março, né, você agora já pode esperar, mas não vai dirigir se passou dos 30 dias, e fazer a renovação dela agora, né, que já entrou em vigor a lei. E dependendo da sua idade, você pode pegar a renovação com os 10 anos, tá bom? Tomar muito cuidado com informações falsas, porque de repente a pessoa lê o que está escrito na mídia, ou mesmo até na lei, e não sabe explicar, ou não sabe o que está acontecendo. E pode cometer algumas infrações, né? Pode ser punido com isso, com multas, né? Ou até mesmo com suspensão de CNH, dependendo do caso, porque não sabe o que está acontecendo. Então, não acredite em tudo, na dúvida pergunte, na dúvida pesquise, na dúvida procure um advogado de trânsito, né? E para saber certinho quais os seus direitos, saber certinho essa mudança. E como eu disse, teve muita mudança. Depois a gente vai aos poucos, né, explicando sobre a idade da criança para andar de moto. Depois a gente vai explicar sobre as cadeirinhas das crianças. Tá dando muita polêmica. Tem muita gente confundindo, né, sobre a idade, o tamanho, a altura da criança. Então tem muita informação, como eu disse, foi 50, se eu não me engano, 57 alterações que foram feitas no Código de Trânsito Brasileiro. Então não dá para falar de todas, né, assim de uma vez toda, né? De uma hora vai demorar muito, tem que prestar atenção, tem que estudar elas, porque acabou de fazer a mudança, né? E tudo que muda, a gente tem que estudar, a gente tem que ver, mesmo a gente sendo né, da área do trânsito, a gente tem que olhar direitinho, estudar para passar a informação, para tomar cuidado também para não passar a informação errada, né? Porque quando a lei muda e tem muita coisa, todos nós temos que estudar, né? Sempre que alguma coisa muda na lei. Não é automático que a gente sabe. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, né? Nós podemos tentar explicar para vocês. Agradeço, muito obrigada, e logo, né, a gente vai colocando outros vídeos explicando um pouquinho mais sobre a mudança do nosso código, né, do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Boa noite.